Olá, bem-vindo a mais um vídeo de Godot. Não, Jazz Sprite. Eu queria fazer um vídeo especial de como você pode fazer o seu primeiro sprite. E vai ser sem corte. Vai ser a forma mais básica, porque eu acho que quando eu tô fazendo arte, é muito mais interessante ver o processo inteiro. Então, se eu cortasse só para as horas que eu tô falando algo interessante, como eu faço com o do Godot, quando é algo relevante, vocês vão perder parte do processo de como construir uma arte. E a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é sempre procure referências. Não fique com esse negócio de fazer na cabeça. Tente pegar uma referência e seguir daqui. Você pode ter uma experiência boa de pixel art ou não. Independente, com um pouco de treino você consegue aprender. Isso aqui são um bom exemplo que é tipo, foque em produzir objetos básicos. Como o cone é um cilindro, é bem de boa. Porque isso aqui é a base de tudo. Essa é aqui a base do desenho. Sabendo isso aqui, você consegue fazer qualquer coisa, basicamente. Uma coisa que é bom salientar é: toda vez que muda de plano, normalmente a cor muda. O que eu quero dizer? Eu estou fazendo um cubo aqui praticamente à mão livre, mas vocês conseguem perceber que a ideia do cubo ele muda. Qualquer cubo ele vai mudar a cor dependendo de qual quadrado ele está, qual área ele está. Isso varia conforme conforme a direção da luz que ele tá batendo. A luz tá vindo daqui, ela vai refletir pra cá, pra cá, pra cá, pra todos os lados e vai refletir pro nosso olho. A mesma coisa, a luz tá vindo daqui, aí vai refletir no nosso olho. Se aqui tá mais claro, a luz provavelmente está num ângulo melhor para bater aqui e o reflexo sendo mais forte. Aqui provavelmente a luz não tá batendo. A luz está batendo em outras coisas, está rebatendo. É muito importante você começar a brincar com objetos básicos. Se você está começando com a arte e tudo, eu sei que isso não é um guia de arte por enquanto. É uma boa forma de pensar como começar com pixel art se você não for um ilustrador. Eu sou um ilustrador, então tudo que eu aprendi foi com ilustração. Mas tudo que, mas a pixel art é uma arte à parte e é uma arte que dá para ser trabalhada só por ela. É um pouco difícil, sim, mas é sempre possível fazer isso. É sempre mais difícil você falar e ter. É sempre mais difícil falar e fazer arte ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu tô conseguindo aqui dar uma mostrar. E tipo assim, tudo se resume a como você vai fazer a sua luz e sombra, como você vai fazer o seu objeto funcionar. Vamos abrir aqui o Photoshop. Meu Deus, eu estou com as thumbnails do canal aqui. Mas enfim, vou criar um novo projeto, 1980. Vou jogar preto aqui. E eu vou fazer uma bola. Eu tô sem uma mesa digitalizadora no momento. E vai ser um longo momento. Eu não tenho dinheiro pra uma mesa agora. Então eu não vou conseguir fazer bons exemplos pra cá, mas com uma bola dá pra fazer com mouse. Tudo que eu tenho é um tabletzinho e não dá pra gravar o tablet, eu já tentei. Mas enfim. Dependendo da forma que eu faço essa sombra, a ideia do que essa bola muda. Se eu fizer um reflexo muito grande, mais claro do que a própria luz principal, significa que tem duas luzes vindo. Porque é impossível isso acontecer sem ter duas luzes. Dá pra fazer assim. Pera aí. Dá até pra fazer assim. Pronto, duas luzes vindo. É impossível isso acontecer se não tiver duas luzes.
Ou, por exemplo, eu vou fazer... Toda vez que você separa, é muito importante você separar luz e sombra e não fazê-las conversarem. A sua luz mais clara precisa ser mais... Caraca, é muito confusa essa frase, meu Deus. A sua luz mais escura precisa ser mais clara que a sua sombra mais clara. Não, caraca. Por isso não vai ter cortes hoje. Vocês vão ter que aprender que eu gaguejo muito e eu não falo muita coisa, eu não falo muita coisa prolixa. Mas vamos lá. A sua luz mais escura precisa ser mais clara que a sua sombra mais clara. E quando a gente fala mais claro, mais escuro, você pode até ver aqui que tem o brightness, é uma forma de você saber o que é claro e o que é escuro. E é importante isso, porque existe um mundo entre o que está batendo luz de fato e o que não está. E simplesmente da forma que você escolhe como a luz vai bater, vai modificar o material e como está funcionando. Por exemplo, se eu fizer essa luz super brilhosa e pequena, eu diminuir mais. Isso aqui sem tablet vai ser impossível. Fazer uns arranhões. E aqui na sombra, fazer uma sombra muito mais forte do que está sendo aqui. Porque por enquanto aqui pode ser plástico. Quando a sua sombra ela é bem forte, e eu vou diminuir um pouco para ter um reflexo. Isso aqui já pode ser visto com... A sua sombra tem que ser bem forte e o seu reflexo, a sua bouncing light, que é essa sombra, essa luz que tem na sombra, se você pegar, você vai reparar que toda sombra tem um pouco de luz, que é a luz refletida na sombra. Essa parte aqui da bouncing light fica mais clara. E existe uma parte chamada Terminator, que é essa parte aqui, que é o final da luz e é o início da sombra, que ela acaba sendo mais escura, que rebate menos luz. Por quê? É importante que, para existir bounce light, tenha o contato com uma sombra, com uma sombra não, com um objeto, com uma cena, qualquer coisa, alguma coisa tem que existir para que essa sombra seja refletida. Isso precisa existir para que essa sombra seja refletida. Se não existir, não existe bounce light. Não existe reflexo. Então, isso e talvez uma coisa tipo essa faria mais sentido, como se fosse um planeta. Não existe nada no espaço que reflita. Então, normalmente fica assim. Agora, quando existe um reflexo, fica mais claro. E isso vale para praticamente tudo. Tanto cilindros. O cilindro ele vai ter uma parte que vai ser muito mais forte, uma parte muito vai ser muito mais flat, muito menos cilindrosa, que é o topo. E o resto, perdão. Daí. Mas assim, galera, de fato, eu não ter uma tablet me atrapalha muito. Não dá pra fazer nenhum exemplo mais complexo do que o que eu já tô fazendo. Por exemplo, isso é a forma de um cilindro. Isso é algo que ficaria, sabe? Tipo... Entendem? E aqui é a mesma coisa. Sem essa luzona, esse cilindro pode ser qualquer coisa. Com essa luz gigante, esse cilindro fica muito mais metálico do que ele é de verdade. artstation.com/VitorLopesW. Meu ArtStation. Dá pra ter alguma noção em algumas coisas aqui sobre a forma. Faz muito tempo que eu não faço arte.
por diversos motivos. Agora que eu tô voltando com a arte. E tô voltando a me animar com isso. Principalmente foi a inteligência artificial. Isso destruiu a minha vontade de continuar com a arte. Mas tô tentando voltar com ela. E eu achava que eu tinha salvado alguma coisa de cubos aqui. Não. Então só fica mostrando minhas artes. Mas enfim. Eu devo ter no Facebook, mas eu não vou abrir meu Facebook pra vocês verem, não. Enfim. Um exemplo daqui de como dá pra fazer. Como esse aqui é gerado de uma forma, aqui é gerado de outra. A parte que eu falei do material aqui, claramente isso é metal. Eu nunca fui muito bom do render. Tipo, eu tinha muito que melhorar ainda. Pena que eu não continuei com a arte. Eu imagino que nesses 2 anos eu teria melhorado bastante, sabe? E talvez continuado com isso. Mas enfim. Pixel art. A gente tem o foco para fazer um cone. Com um pouco de explicação que eu falei, fica fácil de pensar como eu posso fazer um cone. A ideia da maioria dos sprites desse jogo é que sejam 32 por 32. Menos, perdão. Sejam tipo assim, esse quadradinho aqui, mais ou menos. Mas eu gosto de fazer tudo sempre maior para ter um espaço de respiro. Caso eu queira fazer alguma animação, eu queira fazer qualquer coisa. Porque quando eu faço algo... Isso aqui é 48 por 48. Eu faço 16 por 16. E eu quero fazer uma animação de alguma coisa a mais, não rola. Dá um BO federal. Toda pixel art, eu gosto de começar fazendo sombra. A silhueta dela. Eu não costumo fazer nada além da silhueta por início. E quando eu consigo uma silhueta que eu gosto, eu começo a trabalhar daí. De novo, eu vou voltar para aqui pro meu ArtStation. No caso, não ArtStation, mas pra cá. Sempre bom, sempre usar referência. Porque na sua cabeça não tá como que um cone de trânsito funciona. Já tá um bom exemplo, porque eu tava fazendo ele muito redondinho embaixo, mas a maioria quadrada. Uma coisa que é bom notar é que no jogo que eu tô fazendo é uma visão muito de cima. O carro tá 100% de cima, mas o resto não tá tanto. Então, eu não posso fazer um cone 100% visto de cima. Porque senão ficaria um quadrado. Porque senão ficaria só um quadrado sem graça. Tipo, uau, um cone visto de cima. Aí eu vou ter que fazer, tipo, aqui assim. Aí aqui vai ser outra cor. Não encaixa. Principalmente como pixel art, como é muita simplificação, é muito pouquinho. Tem muito pouco espaço para trabalhar. É bom que você abra sua mente e tente fazer ideias, mesmo que não encaixe com a perspectiva, mesmo que não fique perfeito. Às vezes, algo imperfeito fica mais legal do que algo perfeito. Quando o assunto é pixel art, quando é arte em geral, mas pixel art principalmente. Algo estético vale muito mais a pena que algo correto. Algo que tenha um nível maior de intencionalidade e o jeito certo de como que o mundo funciona. Nem sempre como o mundo funciona é o como você quer que a arte seja. Você não precisa, sabe? Por exemplo, animes. Ninguém tem aquele olhão, mas dane-se, é legal. As pessoas gostam. Vocês conseguem ver que eu tô tentando manter na minha pixel art o cilindro. Então, eu tento manter o formato do cilindro aqui. E eu vou tentar fazer uma linha. Não sei se essa linha vai encaixar. Porque quando a gente faria uma linha assim, seria mais ou menos quando existe um tipo de ambient occlusion. O que é o ambient occlusion? Tá vendo que nessa... Não, você não tá vendo nada. Tá vendo que nesse cilindro aqui, nesse cone, se você ver
no um ponto que ele encosta na madeira, na cadeira. Pô, tá aí, cortei. 14 minutos e 30 segundos. Eu não posso falar palavrão, eu vacilei agora. Vou lembrar de cortar essa parte. Então tá aí. Você vê que no momento que ela encosta na mesa, tem um ponto mais preto aqui. É o ponto mais preto que tem na cena toda. Porque a luz bate, volta, bate, volta, bate, volta, bate, volta, bate, volta. Na sombra é só a luz refletida. Só que quando você encontra duas áreas tão pequenas, a luz vai refletindo cada vez mais e mais. Toda vez que ela reflete, ela pega menos luz, e menos luz, e menos luz, menos luz, até um momento que não tem luz nenhuma. E é esse ambiente occlusion. Vamos lá. Eu imaginei que não se encaixaria tão bem. Talvez uma cor mais clara do que a de verdade funcione melhor. Eu acho que vou deixar um pouquinho aberto. Pode ser. E eu gostaria de tentar. Eu não sei se isso vai ficar bom em game, porque a cor vai brigar muito com o chão. Então talvez isso aqui não seja um bom cenário. Que é deixar isso mais escuro, que nem esses aqui. Mas com certeza não vai dar certo. A ideia disso aqui é muito boa. Os cones com personalidade. Talvez dê pra fazer alguma coisa assim também. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Lembra quando eu falei do cone? Do cilindro? Que a parte de cima dele tinha uma cor flat? Mesma coisa aqui. Essa cor vai ser igual pra tudo. Talvez um quadrado encaixe melhor. E de fato encaixou. Se eu apagar as pontinhas, fica bom. Até que fica. Mas eu prefiro assim. Um pouquinho mais pra cima pra poder parecer realmente. E deixar ele mais suavinho. Uma forma muito boa que temos na pixel art para poder. Inclusive, todo com a distância tem duas faixas, né? Não, alguns tem três. Eu ia falar que o meu tá com três, mas não ia fazer tanta diferença, ninguém repara nisso. Vamos lá. Não tô gostando desse aqui. Era melhor quando ele era. Era melhor quando ele era pequenininho. E encaixava com o de cima. Pronto. Vamos deixar assim. Como eu tava falando, uma coisa que a gente tem na pixel art para poder deixar as coisas mais suaves é colocar um tipo específico de borda. É a melhor borda que eu gosto, que é uma borda que se baseia no próprio cenário, no próprio objeto. Em vez de ser tudo preto, essas partes que tem essa cor, eu vou colocar um tom mais claro. Talvez nem tão claro assim, um tom um pouquinho mais escuro. Mas mais claro que... Tá, aqui eu acho que pode ser um tom mais escuro. Um tom um pouquinho mais escuro do que a cor dele. E aqui nesse, eu coloco a cor do outro. E aqui embaixo, volta o tom mais escuro. É fazer esse tipo de borda. Não uma borda que se baseia no próprio cenário, no próprio objeto. E faz ele ser muito mais dinâmico do que o tipo de cenário, o tipo de borda que é só uma cor sólida. Eu acho que fica um pouco feio às vezes, depende muito.
Mas esse eu acho que eu sempre gosto desse resultado. Deixa as coisas mais suaves. Deixa o resultado muito mais bonitinho. Não vai fazer isso aqui. Agora, como que eu posso adicionar mais luz? Deixar esse cilindro com mais cara de cilindro. Eu vou ter que tirar o retorno, porque isso aqui só vai funcionar para um lado. Deixar isso aqui assim. Aqui eu tenho um problema que eu estou usando branco. O problema sempre de você usar branco é que não tem como fazer nada mais branco que o branco. Então, uma forma boa de resolver isso é escurecendo tudo. Isso inclui o branco. E assim dá para fazer o objeto mais tridimensional, com mais cores e deixar um pontinho mais claro aqui. Mais perto do branco. Isso vale para aqui. Deixar muito mais cilíndrico. Falta ter uma linha mais colorida. Isso parece mais plástico. Esse contraste alto entre cores é algo que o plástico dá muito. Talvez aumentar. Talvez não aumentar tanto. Não, pode aumentar tanto assim. Porque pelo menos vai ter essa parte que vai ter essa cor diferente. Pegar o chão, fazer igual. Não. Não é meu favorito. Não é meu cone favorito. Tá, eu acho que eu nunca fiz um cone na vida. Não em pixel art. Vou ver como é que tá ficando. Eu vou salvar isso. Com Sprite 1. E eu vou pro Godot. Outra coisa aqui. Área de trabalho. Sprite. Ah, eu salvei como eu não exportei, né? File export. Sprite as. Quando eu for fazer uma série sobre pixel art, eu pretendo muito provavelmente usar o Plexel, porque é um aplicativo de pixel art muito bom no navegador e ele é de graça. O Sprite, Photoshop, os que eu uso, eles são pagos, então é meio chato. Mas sempre quando tiver uma alternativa de um software grátis, eu prefiro usar o software grátis. O software grátis, se ele for bom, o Plexel é bom, o Godot é bom, o Blender é bom, dependendo. Até hoje eu não encontrei uma alternativa boa pro Photoshop, nem pro Illustrator. Mas quando dá pra fazer uma alternativa assim, é muito bom. Eu jogo na cena mesmo pra ver. Não é ruim. Eu vou vir aqui pro próprio cone e ver daqui. Deixar ele um pouquinho maior. Quando tô fazendo arte, eu tento fazer umas gambiarras assim. Porque eu não vou criar, instanciar, fazer coisa. Criar um negócio melhorado aqui. Eu só preciso ver se essa arte fica boa no meu projeto. Eu vou dar um duplicar, transformar, modular. A pessoa que inventou o modulate é um anjo. Deve fazer cada gamberra com isso. Perdão. Tá, o que eu fiz errado agora? Beleza. Então, vou deixar maiorzinho que a moeda. E testar. Eu não salvei. Não, eu salvei, tá? Burrão. Não tá dentro do Sprites, então claramente isso aqui não vai cair junto. Pronto. Muito grande.
Mas encaixa. Colocando uma sombra, fica legal. Eu acho que o tamanho original fica muito melhor do que esse tamanho gigantesco aqui. Vou deixar anotado. E eu vou apagar isso aqui. Salva essa moeda. Deixa eu testar. Pera aí. Eu mexi. Não. Travou? Travou travado. Pronto. Eu acho que desse tamanho encaixa legal com o tamanho das moedas. De fato. O cone ficou legal. E esse vai ser um dos obstáculos. Ainda não sei se eu vou fazer. Com certeza no próximo vídeo não vai ter animação. Eu ainda tô pensando seriamente se eu coloco uma animação pro carro. Mas eu tenho um pouco de dúvida de como eu vou animar esse carro. É um carro. Visto de cima. Não tem muito como fazer algo, tipo. Talvez algo cartunesco, tipo. A arrancada dele ser algo muito exagerado, tipo, os carros virando e tal. Mas algo mais simples é um pouco difícil de pensar em como eu posso planejar isso. Mas de fato eu tô gostando. Eu tenho quase certeza que no próximo vídeo eu vou fazer algo relacionado a. Não, no próximo vídeo eu vou fazer certinho. Porque eu queria muito que acabe com o fato das moedas passarem. Eu quero fazer a gameplay logo, mas eu acho melhor eu seguir o que eu tava planejando mesmo. Então é isso. Vocês viram fazendo esse cone ao vivo. No próximo vídeo eu vou continuar a série, fazer o que eu prometi fazer no vídeo passado. E é isso. Valeu, galera. Valeu, falou, um abraço. Obrigado por assistir esse vídeo extra. E tá aí uma ideia. Eu provavelmente vou fazer uma série sobre pixel art e arte em geral de forma mais organizada, mas eu queria fazer um vídeo teste para saber como que fica eu falando sobre arte. Valeu, galera. Falou.